Muito bom dia, muito boa tarde a todos os que vão ouvir novamente. É sempre um privilégio, uma honra poder partilhar, utilizar as ferramentas que nos estão ao nosso dispor para pregar, para espalhar a palavra de Deus. Todos nós, cristãos, seguidores de Cristo, temos uma missão, uma voz de comando de Jesus Cristo: ide e pregai o Evangelho de todas as formas possíveis, a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, seja oportuno seja, ou não seja. Esta é a nossa missão, e pregar toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento, não só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há uma passagem em Atos capítulo 20, versículo 26, 27, em que o apóstolo Paulo, já ao fim da sua vida, e ele está a dizer esta palavra: hoje vos digo, ele diz, hoje vos protesto que estou livre do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu estou livre, as minhas mãos estão livres do vosso sangue, porque sabe que a palavra de Deus diz que se nós sabemos a verdade e não a proclamamos àqueles que nos rodeiam, àqueles que Deus vai colocando no nosso caminho, Deus um dia vai requerer das nossas mãos, de nós, não é? O sangue da alma dessas pessoas, o sangue da salvação dessas pessoas. Está escrito também em Ezequiel, não é? Então o apóstolo Paulo estava a dizer: hoje vos digo, no fim do seu ministério, da sua vida, hoje vos digo que estou livre do sangue, porque nunca deixei, sempre preguei toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. Amém. E hoje quero colocar aqui, em alguns minutos, algo que é, de alguma forma, aterrador ou muito poucas vezes falado, ou talvez dos assuntos mais importantes que se pode falar. Eu quero falar abertamente sobre pecado. O pecado. O que é o pecado? Vou já começar aqui em 1 de João. Para já, deixe-me dizer já que pecado é a coisa mais devastadora que existe. Pecado é a coisa mais devastadora que existe. Muito mais que qualquer outra tragédia natural, qualquer morte, qualquer problema. O pecado é a raiz de todo o mal que acontece nesta terra, e eu já lá vou. Eu só quero falar todo o conselho de Deus. E os corações irão receber ou não receber de acordo com o tipo de coração que cada um tem. Eu não quero deixar de falar somente o que está escrito na palavra de Deus. E diz assim, no 1 de João, não é? Capítulo 3, deixe-me só aqui. No capítulo 3 de João, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Ouça, a palavra hebraica para pecado é chatá, que nada tem a ver com maldade ou perversidade. É um termo usado de arco e flecha. Interessante isto, arco e flecha. E que significa, literalmente, errar o alvo. Escolher errado, decidir errado, prioridades erradas, errar o alvo. Significa que Deus nos criou com o objetivo de atingir um determinado alvo. E que nós, por decisão própria, decidimos errar o alvo. Erramos o alvo. Por isso, todo o planeta, toda a humanidade, a sociedade e a nossa vida individual sofre e está no estado em que está. Pecado, como eu disse ao início, é a coisa mais devastadora que existe. É interessante nós pensarmos um pouco nisto. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Por isso, todos nós somos pecadores. E depois diz, aqui em Isaías, eu gostava de ir lá, Isaías capítulo 24, versículo 5, e que é uma tradução interessante que diz assim: a terra sofre por causa do pecado do povo,
pois distorceram as instruções de Deus, violaram as suas leis e quebraram a sua aliança eterna. Sabe uma coisa? Se nós queremos uma causa para tudo o que se está a passar, ela está aqui. A terra sofre, está aqui, Isaías 24:5, a terra sofre por causa do pecado dos homens, do povo, porque erraram o alvo, porque decidem caminhos contrários à palavra de Deus, deliberadamente, dando lugar legal às trevas, ao diabo, para entrar. Porque também está escrito, olha, veja agora, ainda 1 de João, capítulo 3, versículo 4, 5 em frente, e depois diz assim: todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ouça esta palavra de João, de Deus, através de João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O diabo tem acesso legal cada vez que todos quantos andam em pecado não conhecem Deus, não viram Deus. São instrumentos das trevas do diabo para colocar, seja a nível pessoal, seja a nível de sociedade, seja a nível de governos de países e tudo o que nós vemos hoje no mundo por causa de instrumentos que o diabo usa, pessoas, governantes, completamente perversos, possessos, pessoas possessas do diabo, de demónios, porque erraram o alvo, porque se desviaram e não querem, deliberadamente decidiram, eu não quero Deus. E aí entra todo o mal. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Também em Isaías, capítulo 59, versículo 1, e muitas pessoas dizem, na ignorância dizem, mas se Deus existe, se Deus é bom, por que é que tudo isto acontece? Não, Deus não tem culpa de nada. Como eu estou aqui a dizer, o pecado é a transgressão da lei. O homem pecou desde o início e precisa se arrepender. Eu já lá vou aos versículos qual é a solução. E continua a mesma até ao fim. E aqueles que não quiserem vão continuar nesta atmosfera, sabe? Eu olho para à minha volta, não é? E todos aqueles que conhecem, têm o Espírito Santo e conhecem a palavra de Deus, não se deviam admirar do estado em que o mundo está. Porque a Bíblia própria diz e disse sempre, diz e vai sempre dizer tudo o que vai acontecer por causa do pecado do povo. Eu vou ler novamente, não é? Aquela passagem que diz em Isaías capítulo 24, versículo 5. A terra está neste estado, sofre. A perversidade do homem está num limite, sempre esteve, mas nos últimos tempos está num limite perverso ao máximo. Corruptos, mentirosos. Olha, está uma passagem, eu vou lá. Está em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim. Ouça, isto é sobre os últimos dias, sobre o que estamos a falar. O homem, ao se afastar completamente, pouco a pouco, ele deixa nem sequer ter a noção entre o bem e o errado. Ele não quer saber do bem. Ele não quer saber do amor, ele não quer saber de Deus. Ele segue os seus impulsos perversos, corruptos, maus, cruéis. Sabe que há um tipo de pecado, a Bíblia fala nisto também. Diz assim, o apóstolo Paulo também disse, que para um tipo de pecado eu vos digo que orem, mas para um pecado que é para a morte, eu não vos digo que orem. Há vários graus de pecado. Há uma entrega, há seres humanos que se entregam completamente à perversidade. São completamente instrumentos das trevas e para os quais já não há, porque o próprio apóstolo Paulo, em outra passagem, ele diz que há certas pessoas, depois de admoestadas uma e duas vezes, ele diz, e não querem saber, ouvem a verdade e não querem saber. Os seus corações estão pervertidos e não há salvação, não querem saber. Ele diz assim, sabe porém isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ouça a lista do estado de adjetivos que a palavra de Deus diz sobre este tempo e que nós vemos à nossa frente, nós vemos em todo o lado. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Ouça, continua. Traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Este é o resultado do pecado, do errar o alvo. Como é que nós voltamos a acertar no alvo? Ouça, como eu ia há pouco aqui a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 diz assim: o erro não está em Deus, como as pessoas dizem, mas se Deus é bom, se Deus existe, porquê é que nós estamos neste estado? Porquê é que Deus não intervém? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Deus continua ansioso, no bom sentido, desejoso que nós nos cheguemos a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eu vou repetir. Mas as vossas iniquidades, o pecado no coração do homem, faz uma separação. Deus não tolera o pecado. Nós nunca chegaremos a Deus em pecado, se não for pelo sangue de Jesus que cobre todo o pecado, que nos limpa de todo o pecado, depois de haver arrependimento genuíno. E ouça, arrependimento não é chorar. Arrependimento não é ter pena. Eu tenho pena de ter feito aquilo. Não, arrependimento, a palavra arrependimento no original é mudança de atitude. Metanoia, é mudar de atitude. Eu vou numa direção, eu estou a errar o alvo, eu me arrependo e eu direciono-me para acertar no alvo para o qual Deus me criou. Viver uma vida de acordo com a lei de Deus. Pecado é a transgressão da lei. Eu volto a estar na lei. Aqui também, ainda no capítulo 59 de Isaías, eu vou aqui continuar um pouco. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo. E andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Portanto, isto é na sequência, tem aqui muitos versículos no capítulo 59 de Isaías, sobre as causas de Deus não ouvir. Deus não tolera, Deus não ouve as orações de hipócritas, de corruptos, de mentirosos, de religiosos corruptos, de governantes cruéis. Qual a solução? Que também não me quero alongar muito. Qual a solução? A solução está em Romanos. Romanos, capítulo 3, capítulo 6. Tão tremendo, tão interessante esta passagem. Sobre o pecado. Diz assim, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram. O pecado não é só algo que nós fazemos. Aquele que nasce em pecado vai viver pecando. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas o pecado é um estado. Nós nascemos em pecado. Em pecado me gerou minha mãe, está escrito. Pecado é um estado. Nós somos pecadores. Ninguém vai para o céu por ser bom, por se comparar com os outros. Não, todos pecaram. Todos pecaram, está escrito, e carecem da glória de Deus. E destituídos estão da presença do Altíssimo. E destituídos estão de entrar na presença de Deus, da glória de Deus. Destituídos estão. Ninguém entra. A não ser, depois diz assim, sendo justificados gratuitamente. Ouça esta palavra, porque depois no outro versículo também chama esta palavra. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O arrependimento é a solução. Nós somos justificados gratuitamente. Ou queremos continuar a estar em pecado? Todos pecaram. Não há ninguém justo. Não há um justo sequer. Noutra palavra, não há um justo sequer. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Agora veja Romanos capítulo 6, versículo também 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuitamente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Sabe uma coisa? Voltando agora ao início, ao pecado.
Os homens não se querem arrepender. Jesus foi claro também, foi duro. Jesus foi duro no sentido, foi reto. É por isso que eu falei logo ao início, o primeiro versículo, que nós, os que pregam a palavra, preguem a palavra sem temores do que os outros vão dizer. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Seja oportuno ou não seja oportuno. Como está lá escrito em Atos capítulo 19, versículo 7, 20, capítulo 20, versículo 9, quando Jesus aparece a Paulo e diz: não temas, mas fala e não te cales. Mas fala e não te cales, porque o sangue irá ser requerido dos pregadores, daqueles a quem Deus chamou, dos cristãos, dos escolhidos, que se calam por conveniência. Têm vergonha de Jesus Cristo. Têm vergonha do Evangelho. A solução para o estado em que o mundo está e que vai piorar, estas são as notícias, vai piorar. É razão para dizer: salve-se, não quem puder, salve-se quem quiser. Porque o dom gratuito ainda está disponível. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado gera a morte. O pecado vai levar a humanidade à morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, feito, executado, finalizado na cruz, está consumado. É a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Tão somente haja arrependimento genuíno de confessar Jesus como Senhor e Salvador, e em vez de errar o alvo, de ir numa direção errada, que escolheu errar o alvo, voltar. Eu quero estar em linha com o plano original para o qual Ele criou o homem e nos redimiu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que esta tenha sido, que seja uma palavra que entre no coração e que produza fruto. Olha só, o mundo está sem qualquer tipo de solução. E Deus colocou em fogo esta palavra já há alguns dias, ou mais de uma semana. Nós não podemos deixar de pregar todo o conselho de Deus. Somos pecadores. Só o sangue de Jesus Cristo sobre nós, a sua misericórdia, nos livrará do tormento eterno e do tormento nesta vida. O dom gratuito de Deus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, que esta seja uma palavra que tu colocaste no meu coração e que sai da minha boca com fogo, para que entre no coração dos que ouvem e traga mudança, arrependimento, revelação, temor a Deus, santificação, confissão de pecado, novo nascimento. Aleluia, Lord. Só tu podes fazer esta transformação num mundo completamente que jaz no maligno em trevas. Senhor, tu continuas a operar maravilhas a todos aqueles que se rendem a ti. Tu continuas disponível a abraçar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para ti, Senhor. Que esta seja uma palavra que não volta para trás vazia, mas produz o fruto para aquilo que é enviado. Que recebam o dom gratuito da salvação. Senhor, que nos cheguemos a Ti com um coração puro, com um coração sincero, em plena certeza de fé. Tudo o que não é de fé é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós sabemos que Jesus não faria. Aleluia. Obrigado pelo perdão dos pecados, Senhor. Pela remissão dos pecados. Pelo sangue de Jesus que nos cobre e nos deu a vida eterna. Em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente.